Essa cartilha é uma proposta do CFP para unificar os trabalhos com as políticas públicas. Os conceitos centrais são baseados nos princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS, na Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica da Saúde, que se constitui em universalidade, integridade, equidade, descentralização e participação da comunidade na gestão do SUS. No decorrer dos anos, a relação entre profissionais e usuários do SUS foi melhorando devido à política de humanização. Uma noção importante na discussão do trabalho do psicólogo nessa área é a vulnerabilidade, que, juntamente com os direitos humanos, passou a ser importante no meio das ações contra a AIDS. A cartilha foi escrita em 2008 e, recentemente, a nomenclatura DST, que significa Doenças Sexualmente Transmissíveis, mudou para IST, que significa Infecções Sexualmente Transmissíveis, onde engloba todos os tipos de infecções e não somente as doenças mais graves. O eixo 1 tem como objetivo deixar mais claro como a ética política orienta os trabalhos dos psicólogos no meio das políticas públicas relacionadas às DSTs e AIDS. E nesse eixo vamos destacar alguns pontos norteadores para discussões e reflexões. Políticas públicas no cenário da AIDS. As políticas públicas são movimentos governamentais pensando nas necessidades do povo. A pandemia da AIDS afetou milhares de pessoas no mundo todo e o Brasil também faz parte dessas estatísticas. As pessoas que foram afetadas por essa pandemia têm por direito, prescrito na Declaração dos Direitos Humanos, de serem amparadas pelo governo. Durante o surgimento da AIDS no início dos anos 1980, nosso país passava por momentos de transformações sociais e políticas, que decorreram diversas mudanças no âmbito da saúde e, consequentemente, na AIDS. Com a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, foi firmado o compromisso com a população, com os objetivos de promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento do serviço com base nos princípios da Lei Orgânica. Psicologia e a epidemia da AIDS. Os psicólogos estão inseridos nas equipes atuantes em 3 campos: a atuação na formulação das políticas e programas, a execução das ações programáticas previstas e a avaliação e o acompanhamento das ações. E essas atuações estão voltadas para a população com alguma especificidade psicossocial. Os psicólogos possuem uma função super importante no desenvolvimento e execução das ações dos programas dos governos federais. Saberes polissêmicos. O conhecimento de políticas é necessário para unificar os trabalhos do psicólogo e as políticas públicas. É necessário também que haja uma comunicação entre as diferentes áreas trabalhadas para, assim, promover melhores resultados na atenção às necessidades da saúde. Direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos do Homem norteia algumas ações para o psicólogo. A Declaração de Compromisso sobre o HIV/AIDS é um grande nome nas políticas públicas. O pensamento crítico é o que deve nortear as práticas psicológicas, ações que movimentam o conhecimento e informações sobre o assunto, não somente para as pessoas que convivem com DST, HIV e AIDS, mas também para os amigos e familiares. Quando esse direito é violado, a pessoa que precisa da atenção e o cuidado fica mais vulnerável e com dificuldade no acesso aos cuidados que precisa. Sendo assim, é necessário mais programas e ações para garantir a execução dos direitos humanos. Discriminação social. Quando surgiu a epidemia de AIDS no país, a vida íntima das pessoas foram expostas e a sexualidade dessas pessoas ficou exposta para diversos tipos de preconceitos. Diante dessa situação, só reforça que as atividades exercidas pelos profissionais da saúde sejam embasadas pelos direitos humanos, a fim de superar todos os preconceitos, fazendo com que os psicólogos nos trabalhos diários incluam trabalhos voltados para a redução das discriminações. Ética e as práticas cotidianas. As atividades exercidas por profissionais psicólogos têm sido norteadas pela ética, tanto na atenção à população quanto nos profissionais multidisciplinares. É da ética dos psicólogos e dos outros profissionais de respeitar o direito do cidadão que pode ou não ter contraído o vírus, saber sobre sua saúde, opções de tratamentos, medicações, entre outros direitos.
Também, com base nos direitos humanos, o cidadão tem direito à privacidade e sigilo quanto aos resultados de seus exames. A epidemia da AIDS conta com a resposta social, com a participação política dos movimentos sociais, das organizações não governamentais, as antigas ONGs, que exercem o controle social e buscam garantir ações integradas entre governo e sociedade civil. Agora eu vou falar sobre o eixo 2, que fala sobre a psicologia e o campo de DST-AIDS. Bom, para se analisar as relações da psicologia com o campo de DST-AIDS, é necessário ter como um dos parâmetros o fato de que o Programa Nacional de DST e AIDS se insere nos princípios do SUS, ou seja, de integralidade, igualdade, regionalização e equidade. Considerando então a perspectiva da integralidade da saúde, ela coloca para a formação e atuação prática dos profissionais o desafio de não dicotomizar a atenção individual da coletiva, a qualidade de vida com o andar da vida, a atenção à saúde igualitária e com a equidade dos trabalhos educativos junto à população. Para isso, então, é necessário que efetive o trabalho em equipe, multi e interdisciplinar, desde o processo de formação profissional e estabelecer estratégias de aprendizagens que favoreçam o diálogo, a troca, a transdisciplinariedade, entre outros distintos saberes formais e não formais que contribuam para as ações de promoção de saúde, tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo. Considerando as práticas profissionais, e as concepções de saúde assumidas pelos profissionais, uma possibilidade é ter como pressuposto que a dialética saúde e doença ela integra as dimensões da biologia, da ecologia, da sociologia, também da economia, cultura e da subjetividade de cada ser humano e dos valores e significações que são atribuídos à vida expressas na subjetividade social. Então, cabe à psicologia importante papel como facilitadora do desenvolvimento desse projeto individual e coletivo e que possibilite saúde e qualidade de vida aos cidadãos. Promover saúde e cidadania é um processo que capacita a população a ter um controle e a desenvolver sua própria qualidade de vida. Então, está diretamente relacionada com a construção da subjetividade individual e social expressas no desenvolvimento da consciência individual e também do grupo. Nesse sentido, envolve um trabalho com toda a população e não somente com a população em situação de vulnerabilidade aumentada. O trabalho do profissional de psicologia, portanto, deve promover a capacidade de intervenção transformadora pessoal e coletiva, tanto dos homens quanto das mulheres, sobre o mundo cotidiano. Deverá permitir que, nas situações em que ocorre uma fragilização da pessoa, o rompimento desse processo, a apropriação e a produção de novos sentidos pessoais. E a sua inserção é num processo coletivo de engajamento na luta por melhores condições de vida e, em consequência, da saúde. A intervenção psicológica ela não pode desconsiderar a historicidade dos processos envolvidos, pois vincula o homem e a mulher à sociedade e ao contexto socio-histórico em que está inserido. Então, considerando o desenvolvimento humano como um processo dialético e histórico que se expressa no protagonismo de cada um. Logo, é o dever do profissional ter atitude, compreensão e acolhimento acerca dessas experiências dessas pessoas vivendo com HIV e AIDS. Para tornar possível a inserção do profissional de saúde, principalmente do psicólogo, no sistema de saúde, é necessário que tenha como referência o SUS, a epidemiologia e os programas de saúde, como federal, estaduais e municipais. Essas informações, elas fornecerão elementos para decidir quais serão as áreas prioritárias e as demandas da população. A intervenção psicológica, portanto, ela procura construir técnicas terapêuticas e formas de trabalho que permitam ao sujeito, então, a refletir sobre o que está trabalhando como foco da intervenção, ou seja, trabalho, sexualidade, relações afetivas, tudo que ele já construiu até esse momento da vida, e também introduzir novas informações que possam contribuir para reestruturar o que estava configurado, transformando o seu jeito de estar e intervir no mundo cotidiano, ampliando suas possibilidades de inserção e protagonismo. E as ações no mundo e sentidos psicológicos, que devem estar dialeticamente relacionados para cada um de nós,
gerando sentimento de satisfação e movimentos pessoais, por exemplo. Bom, falando agora um pouquinho do eixo 3, esse eixo ele tem finalidade de apresentar uma sistematização da prática do profissional de psicologia no âmbito das DST-AIDS, baseado nos princípios do SUS. Bom, esse eixo ele destaca um conceito muito importante que deve estar vinculado fortemente à ação do psicólogo, que é o de vulnerabilidade ao vírus do HIV ou qualquer DST, não só pela vulnerabilidade social, que desfavorece em maior ou menor grau do indivíduo em análise, mas também pela vulnerabilidade a transtornos emocionais ou desordens emocionais que podem ser acarretadas. No entanto, a forma como o sujeito reage a essa condição de portador determina maior ou menor vulnerabilidade em instabilidades emocionais. Sendo assim, a forma de reação ela não é apenas individual, mas também é coletiva, tanto social como institucional. Então, a atuação do psicólogo deve estar vinculada a essa noção de clínica ampliada, na qual pressupõe um compromisso radical com o sujeito doente, visto de modo singular. De acordo com a lógica de atenção proposta pelo SUS, além de desenvolver as noções de campo, núcleo e vulnerabilidade, as ações elas deverão estar organizadas em atividades de prevenção, promoção e assistência. A prevenção, até recentemente, não se falava de prevenção como ação de um psicólogo. E quando se falava de prevenção no serviço de DST-AIDS, sempre é ligada aos cuidados para evitar a infecção por HIV ou das DSTs, e desde então tornou-se uma orientação bastante presente nos discursos, nos textos e congressos da área, o que pouco se discute o papel dos psicólogos na prevenção de saúde emocional e mental. A prevenção, por vezes, ela pode ser dividida em 3 níveis de intervenção, a primária, secundária e terciária. A primária ela tem o objetivo de promoção de saúde em geral e a proteção específica contra determinados agentes patógenos. No que se refere às ações de DST-AIDS, as intervenções elas podem ser entendidas como prevenção primária e que também devem ser desenvolvidas pelos psicólogos, que são as ações na comunidade, como palestras, oficinas, treinamentos, aconselhamentos pré- e pós-testes e aconselhamento coletivo. Já a prevenção secundária ela tem por objetivo impedir o avanço de uma doença já instalada, evitar a morte do indivíduo ou impedir que a doença se torne crônica, o que envolve por parte do profissional uma escuta psicológica, aconselhamento individual e também um monitoramento da condição subjetiva. E por fim a terciária, que busca, com recursos da reabilitação, evitar ou reduzir a invalidez total ou parcial após a doença ter sido curada com sequelas ou cronificada, que é no caso da AIDS. Então envolve intervenções na comunidades para enfrentamentos do preconceito e discriminação, reabilitação psicossocial, com reinserção no mercado ou na comunidade, atendimento à família e comunicantes e também na construção de rede de apoio social. Já as ações de promoção elas são voltadas mais para a integralidade da saúde e que vai possibilitar a atuação do indivíduo ou grupo no sentido de melhoria de sua qualidade de vida, para que assim minimizem os fatores de risco e potencializando os fatores de proteção. Então ela busca possibilidades para que o usuário ganhe autonomia e corresponsabilidade com seu cuidado. Direitos sexuais e reprodutivos. A compreensão dos direitos reprodutivos ela não se limita apenas à simples proteção de reprodução. Ela vai além, defendendo um conjunto de direitos individuais e sociais que devem interagir em busca de pleno exercício da sexualidade e da reprodução humana. No sistema de saúde brasileiro, não há uma área ou um programa específico para abordar essas questões de saúde reprodutiva e de saúde sexual. O que existe é uma concentração de ações de saúde sexual e reprodutiva na área de saúde da mulher, no programa de saúde da família e na saúde do adolescente nos programas de DST e AIDS. Como a transmissão mais comum do HIV é por via sexual, essa questão dos serviços ela é obrigatória e com ela a possibilidade de detecção de disfunções sexuais por parte dos usuários. E com isso o aumento da demanda por atendimento é esperado. Portanto, o profissional de psicologia ele deve estar preparado para responder essas questões, essa demanda de atendimento
essas queixas de disfunções sexuais e ter esclarecimentos relativos à educação sexual e de direitos sexuais e reprodutivos, que muitas vezes chega a ser parte significativa de suas ações. Mulheres, adolescentes e AIDS. Grande parte das mulheres atingidas pela AIDS está em idade ainda reprodutiva. E, em função disso, o Programa Nacional de AIDS ele desenvolveu uma estratégia nos últimos anos que enfatizam as ações como aconselhamento individual ou coletivo no serviço de saúde que prestam atendimento à mulher. Também o pré-natal, o atendimento ginecológico, o centro de testagem anti-HIV e aconselhamento em maternidade. A vinculação entre sexualidade feminina e risco está incorporada ao universo da mulher, como, por exemplo, o risco de estupro, parto, a violência sexual, a gravidez e aborto. E o risco de DST é mais um. Ao não tratar a mulher devidamente, a prática mantém a cadeia de transmissão, violando então o direito dessa mulher à informação sobre as formas de evitar novas infecções e a necessidade de estabelecer com seu parceiro uma prática sexual segura. Direito à gravidez. A gravidez de mulheres soropositiva envolve uma dupla criminalização legal e social. Em geral, a mulher infectada não pode optar pela interrupção da gravidez, uma vez que a legislação não permite, e ela é considerada irresponsável pela sociedade por gerar um bebê que poderá nascer infectado ou ficar na orfandade. A questão ela merece um cuidado especial. Cerca de 86% das mulheres brasileiras com AIDS estão em idade reprodutiva. Parte da população feminina tem diagnóstico do HIV durante o pré-natal ou quando descobre que seus filhos estão doentes. Por vezes, a testagem ela ocorre sem o prévio aconselhamento e consentimento esclarecido, justificado pela equipe de saúde como medida preventiva para o bebê. Desconsidera-se que a mãe também merece uma orientação e cuidados adequados, não só médicos, mas psicológicos, sociais e legais, já que um dos problemas mais visíveis tem sido a orfandade decorrente da morte da mãe. As mulheres com HIV positivo devem ser orientadas sobre as possibilidades de realizar uma inseminação artificial, como opção segura de engravidar sem riscos para os parceiros soronegativos, ou ainda como e quando engravidar, mesmo por meio de relações sexuais, com menos riscos para o parceiro e para o bebê. No caso dos adolescentes, nos últimos tempos, o Programa Nacional de DST-AIDS tem se preocupado em aperfeiçoar o atendimento a adolescentes vivendo com HIV/AIDS e em promover a integração social desse grupo. E as principais respostas presentes ao fórum pelos adolescentes foram que eles não têm espaços coletivos de interlocução para tratar da temática, como, por exemplo, a sexualidade, a saúde reprodutiva, as trocas de vivência e suas percepções. Relatam também que os familiares eles têm pouca ou nenhuma oportunidade de discutir suas dúvidas e alternativa para apoiarem adequadamente esses adolescentes. Sobre as estruturas dos serviços, ela é inadequada, pois esses espaços são poucos humanizados e voltados para os adolescentes. E reconhece nos profissionais de saúde um bom acolhimento individual e também apontam a necessidade de serem atendidos por diferentes profissionais, como os psicólogos e assistentes sociais. Contudo, entende-se que a abordagem do psicólogo ao adolescente soropositivo deve seguir algumas estratégias, como dar um bom suporte psicológico à revelação diagnóstica, ter um envolvimento e compromisso do adolescente na construção de seu plano de tratamento, ter uma participação e apoio à família, ter um espaço para educação sexual e construção de um projeto de vida com inclusão social, educacional e de mercado de trabalho, garantindo-lhe integralidade na assistência e principalmente postura profissional sem estereótipos e preconceitos sobre a adolescência. Eu irei falar sobre o eixo 4, que trata da gestão do trabalho dos programas de DST-AIDS. Os programas de DST e AIDS fazem parte do setor da saúde. Então, sendo assim, a gestão de trabalho e as suas ações são pautadas pelos princípios do SUS, que é a integralidade e a interdisciplinaridade das ações, universalidade da atenção e descentralização das ações, a participação e o controle social. Quando se trata dos desafios na gestão do trabalho sobre os programas de DST e AIDS,
Temos vários desafios, mas o principal desafio na gestão de trabalho é o desenvolvimento de ações que tenham condições de articulação entre vários setores, como a pactuação de gestores das 3 esferas do governo, o executivo, o legislativo e o judiciário. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre os outros desafios que se fazem presente na gestão do psicólogo dentro desses programas de DST e AIDS. A articulação intersetorial é a articulação com diferentes áreas do Ministério da Saúde, como, por exemplo, as ações e articulações sobre a questão da saúde da mulher, do adolescente, da criança, saúde mental, a vigilância sanitária e a saúde da família, entre outros. Todas as ações que são voltadas para a saúde aqui no Brasil precisam ser pautadas pelos 3 princípios fundamentais do SUS, que é a descentralização, a integralidade e a participação da comunidade no Sistema Único de Saúde. Então, o que é a descentralização dos serviços? Tem como objetivo enfatizar a municipalização dos serviços e ações de saúde com a consequente redistribuição de poder. Então, para que as competências e recursos em direção aos municípios sejam bem redistribuídos. Então, para que haja um número maior de pessoas beneficiadas por ações de saúde, há um intuito de consolidação dessa rede, com a parceria de instituições governamentais e não governamentais, envolvidas na atenção de portadores de HIV e outras DSTs, para que haja mobilização efetiva das diretrizes, estratégias e linhas de ações estabelecidas no nível central de controle. Então, a descentralização dos serviços faz com que o serviço esteja presente em vários âmbitos e não somente no que a gente conhece como postinho ou hospital. O objetivo geral do Programa Nacional de Formação Profissional Pró-Saúde é incentivar transformações no processo de formação geral de conhecimentos e prestação de serviços à população, para a abordagem integral de processos de saúde e doença, e também a intervenção no processo formativo, para que os programas de graduação sejam mais a formação sintonizada com as necessidades sociais, econômicas e culturais da população, e não somente focar na formação individual. O Programa Nacional de Formação Profissional foi criado em 2007 e foi uma parceria entre a Secretaria de Gestão de Trabalho e da Educação na Saúde com a Secretaria de Educação Superior, o SESU. Então, tem como objetivo mesmo capacitar mais profissionais para desenvolver uma assistência humanizada e de alta qualidade. O que é o princípio da integralidade? Então, o princípio da integralidade tem como objetivo principal dar organização ao sistema, articulando ações de prevenção e ações curativas, antes separados por política e administrativamente. As políticas e serviços do SUS devem se organizar a partir da integralidade das ações da saúde, compreendendo articuladamente ações de prevenção, tratamento e reabilitação. Os principais pontos para ser citado do princípio da integralidade é a atenção na pessoa como um todo. A doença, não somente no sentido biológico, e uma visão de doença, saúde, junto a outros fatores como registro social, econômico, político e psicológico. E o paciente, ele é sujeito dos seus direitos. O controle social é a participação da sociedade que tem em vista garantir os direitos da cidadania das pessoas que vivem direta ou diretamente com AIDS e fortalecer as instâncias democráticas em relação ao controle social dos recursos da saúde e promover a participação dos cidadãos no sentido de fortalecimento e ações comunitárias. A participação da comunidade é uma forma de controle social, pois assim possibilita à população, através de seus representantes, definir, acompanhar a execução e fiscalizar
as políticas de saúde. Os psicólogos que trabalham em serviços de DST e AIDS, além de poderem trabalhar como conselheiros nos conselhos locais, municipais, estaduais e nacional, como trabalhadores da saúde, têm o papel de estimular a participação dos usuários na educação em saúde. É importante que haja o desenvolvimento institucional para que haja o fortalecimento das instituições responsáveis pela prevenção e o controle de DST e AIDS. O componente gestão da Política Nacional de DST e AIDS possui função estratégica, pois subsidia a tomada de decisão dos gestores na instituição em questão, como formulação, execução e aprimoramento das políticas de prevenção e de controle. O objetivo da gestão em relação aos programas de DST e AIDS é viabilizar a produção e a disponibilidade de informações sobre as tendências e os comportamentos da epidemia na população, desenvolver estratégias para o fortalecimento da gestão, aprimoramento das etapas de planejamento, programação, acompanhamento e avaliação das ações implementadas, possibilitar a capacitação de recursos humanos e, assim, uma melhor prática profissional no âmbito das instituições, disciplinar os processos administrativos e financeiros. A participação do psicólogo na gestão de DST e AIDS está inclusa na formação de recursos humanos, que é buscar a capacitação de profissionais dos setores públicos e privados que atuam na prevenção, controle e gestão de programas e projetos, e também o aprimoramento de processo de gestão, metodologias integradas e participativas de planejamento, programação, monitoramento e avaliação, tornando mais eficaz, flexível e participativo. À medida que as ações dirigidas para a superação da epidemia se ampliaram e o foco se deslocou do indivíduo doente para o portador de HIV e para a população geral, as ações dos psicólogos também se transformaram e a atuação passou a ser também na prevenção da saúde e na prevenção da infecção pelo HIV. As ações como Extramuros têm como objetivo promover a saúde para além das fronteiras das unidades básicas de saúde, hospitais e ambulatórios, e que as ações de saúde e prevenção sejam levadas para as escolas, as empresas e a comunidade. Um ponto que precisa ser destacado é o trabalho em equipe multiprofissional. O trabalho em equipe é de extrema importância para que se crie uma rede de apoio para os encaminhamentos e, assim, atender às demandas da população. O trabalho em equipe realiza as seguintes funções: reuniões de equipe, visitas domiciliares e reuniões para a elaboração do plano de trabalho. Os desafios que os profissionais relataram no documento do CREPOP foram os seguintes: a formação não mostra os lugares que se poderia atuar nas políticas públicas, uma formação fragmentada, positivista e que não dá conta da realidade. Os psicólogos também na pesquisa enfatizaram que deveria ter uma importância maior da prática dos estágios na área junto à teoria. A maioria dos psicólogos relataram que não se sentiam prontos para atuar em ONGs ou instituições, pois na sua formação acadêmica eles não tiveram estágios profissionais realizados nessas áreas e também não houve matérias que dessem ênfase à promoção social. E os profissionais também relataram que eles se sentiam preparados somente para a atuação clínica. A atuação do psicólogo é essencial para que os programas relacionados à prevenção e controle de DST e AIDS tenham o melhor funcionamento possível. É por isso que o SUS e o SUAS precisam ser expostos para a população, que muitas vezes não possui o conhecimento de tão complexo é esta rede, que atua em todos os âmbitos relacionados à saúde.